Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e agora em definitivo eu peço aos amigos e às amigas para não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é legal, ajuda a gente a chegar a mais amigos e também, não só isso, manter o engajamento do canal. Pedir também para que vocês não esqueçam do hype, o hype ajuda muito a gente a chegar a mais pessoas. Fica então um pedido de hype a todos e todas aí que seguem o Resenha e dão essa moral pra gente, ok? A gente vai falar agora do nosso Fluminense. A gente tem notícias de hoje, 18 de fevereiro de 2026, para trazer para vocês. A gente inicia com uma bizarrice, né? Coisas que só a Ferj pode proporcionar quando a gente pensa que a Ferj melhorou, diminuiu o tamanho do Campeonato Carioca, 2 meses no máximo, um mesinho e pouco, que agora ficou enxuto e por aí vai. A Ferj surpreende mais uma vez e coloca 2 jogos, sendo 3 clubes grandes, no mesmo dia para jogar. O que eu quero dizer com isso? Vou botar aqui a matéria para vocês do Netflix, que traz um pouco dessa bagunça protagonizada pela senhora Ferj, né? Que é o seguinte, tá aí para vocês poderem ver, ó. Fluminense e Vasco, datas e horários definidos. Vem dizendo que o Fluminense e Vasco vão jogar no próximo domingo, dia 22, às 18 horas. Como o mando de campo do Vasco, o local que diz ainda deverá ser definido, mas já foi definido, será no Engenhão, tá, galera? No mesmo dia, às 8 da noite, 8h30 da noite, tem Flamengo e Madureira no Maracanã, cara. É isso mesmo. Flamengo e Madureira no Maracanã. É bizarro, né? Bizarro, né? Mas enfim. O jogo da volta será disputado num outro domingo, né? No caso, no outro domingo, no Maracanã também às 18, enquanto o Madureira jogará com o Flamengo na segunda-feira. Enfim, inacreditável a bagunça que é esse campeonato carioca, né? Uma hora um jogo no Maracanã e tem jogo no mesmo dia, no outro. Cara, é uma bagunça generalizada, mas esse é o campeonato carioca, a várzea que vocês estão acostumados a ver. Realmente inacreditável o tamanho da bagunça, da doideira que é o campeonato carioca. A gente fica assim, sem acreditar, mas é isso aí. Galera, o Fluminense desistiu do Alex Coelho, tá? O portal UOL, né, trouxe essa informação. César Luiz Merlo, né, trouxe a informação de que o Fluminense não vai mais contratar o Alex Coelho. Na verdade, a gente tinha trazido essa informação semana passada, né, que já na semana passada que o Fluminense não traria o Alex Coelho, que ele estava fora de cogitação. O Fluminense não via mais com bons olhos essa contratação, mas o César Luiz Merlo já oficializou praticamente, trouxe praticamente essa informação aí, oficializando que o jogador não está mais nos planos do Fluminense. E assim, eu celebro isso, acho isso uma boa. O Fluminense contratar esse jogador seria uma coisa assim, para mim, sem pé e sem cabeça. É um jogador que tecnicamente ele não é um jogador para Fluminense, não vem para resolver a nossa vida. E jogadores que já não resolvem a nossa vida, a gente está cheio, né? A gente precisa de jogador que vem para resolver. Jogador que vem e não vai resolver, não adianta. Não adianta tentar. É melhor não contratar, porque isso aí é perda de tempo, é prejuízo. O Fluminense está precisando de jogadores que venham para fazer a diferença. E eu estou falando desde o início que o Coelho não é um jogador para fazer diferença para o Fluminense. Não gostava dessa possibilidade de contratação e tá aí, né? Infelizmente não aconteceu. Jogadores do Fluminense estão caindo na folia. Olha aí, ó. O Lúcio Acosta junto com o Germancano, os caras curtindo a folia, né? Mais cedo também vídeos viralizados aí do Agostinho Canóbio, né? Com uma loura, né? Uma loura lá aos beijos também. Foi compartilhado aí pelas páginas, as páginas tricolores. Tá aí o Canóbio. Ontem também o Germancano apareceu
junto com o Matheus Montenegro. Aí eles estão desfilando pela Portela, né? A escola de samba Portela. Então tá aí algumas imagens dos jogadores. E a gente vai agora para uma informação aqui do Resenha para vocês. Eu recebi uma informação ontem e estou trazendo hoje aqui uma informação sobre Nino, que é o seguinte: o Palmeiras está fortíssimo na tentativa de contratar o Nino ainda nessa janela. Enfim, e aí, cara, o que acontece? A janela brasileira ela tem até 3 de março para fechar. Até 3 de março é o fechamento da janela brasileira. E aí o Palmeiras não queria esperar até o meio do ano como o Fluminense está disposto a esperar. E por conta disso, o Palmeiras deve fazer uma oferta pesada para contratar o Nino antes do fechamento da janela em 3 de março. O que a gente apurou e o que a gente sabe sobre essa investida do Palmeiras? O Palmeiras estaria disposto a oferecer ao Zenit da Rússia 18 milhões de euros, tá? Na verdade, 18 milhões de dólares para contratar o jogador. O Fluminense, em acordo com o próprio Zenit, ofereceu 10 milhões de dólares. O Nino tem um acordo verbal para vir para o Fluminense, ok? Um acordo que ele tem com o Mário Bittencourt. Só que com essa oferta do Palmeiras de 8 milhões de dólares a mais, pode dificultar muito a vinda do Nino no meio do ano. Há inclusive a possibilidade do Zenit liberar o jogador agora, que é uma dificuldade que o Zenit impôs a todos que tentaram contratar o Nino. O Zenit quer o jogador até o meio do ano, quer o jogador disputando essa temporada do Campeonato Russo. Só que com essa investida nova do Palmeiras, há uma grande possibilidade do Palmeiras aí conseguir contratar o Nino em definitivo. Não se surpreendam se isso acontecer, tá? Essa foi uma informação que eu tive. Não tem nada decidido, o Nino não está contratado, o Zenit não acenou positivamente, mas a oferta do Palmeiras, segundo informações que eu obtive ontem, seria 8 milhões de dólares a mais do que a oferta do Fluminense para agora. Para o meio do ano aí é outra história, mas para agora seria 8 milhões de dólares a mais. Tive a informação que o Fluminense chegou a oferecer ao Zenit para liberar mais cedo, chegou a cogitar oferecer 12 milhões de dólares, mas ainda assim seria muito menos do que o Palmeiras está disposto a oferecer. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. O Nino, galera, nunca prometeu que jogaria no Fluminense, que voltaria para o Fluminense, que nunca prometeu nada. Se isso acontecer, eu encaro de boa. Ele é um jogador profissional, gosta do clube, mas é profissional, não teria o menor problema desde que o cara não fique iludindo e mentindo pro torcedor. E não é o caso do Nino. Enfim, essa situação ontem, eu confesso a vocês que me balançou no sentido de eu ter ficado mais pessimista com essa contratação do Nino pelo Fluminense. Confesso a vocês que eu fiquei mais pessimista. Mas vamos aguardar, esperar aí os rumos, né, das negociações pra gente poder ter realmente uma ideia do que vai acontecer, ok? Dando sequência aqui, galera, o Felipe Melo perdeu a paciência com o Freitas, isso mesmo. Felipe Melo que vinha, de certa forma, passando um pano aí pro Freitas nos últimos tempos, né? Tentando justificar as más atuações do Freitas, falando que não, o Freitas falha porque ele é um ótimo jogador, mas ele tenta fazer uma coisa que ele não sabe, aquela coisa, sabe? Ele vinha falando isso, só que agora, cara, nem o Felipe Melo tá aguentando o Freitas. Vamos ouvir aí o que o Felipe Melo falou do Freitas? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele falou do Freitas. Eu vou compartilhar aí. Ferrenho, ou melhor, era um defensor ferrenho do Freitas, mas existem certos momentos que fica complicado a defesa. Tem que errar menos, tem que tentar errar menos, porque os erros acabam deixando em evidência e tal. Mas esses erros aí, realmente, eu fico sem argumento para defender. Vocês viram aí, né? Vocês viram aí a fala dele em relação ao Freitas, né? Não dá, gente, não dá para defender mais o Freitas. Infelizmente, não dá mais para defender o Freitas. O Freitas, ele, assim, eu nunca tive essa coisa de querer defender o Freitas. Na verdade, na minha cabeça, eu sempre fiz uma análise que eu considero uma análise honesta. Então, para mim, é muito tranquilo eu analisar o jogador, porque eu não analiso o jogador baseado em raiva do jogador ou, sabe, perseguição. As minhas análises, eu fico com a minha consciência muito tranquila, que são análises feitas com respeito, né, ao jogador.
e a pessoa do jogador, eu não tenho nada contra a pessoa do jogador. Enfim, então, porra, o que o Felipe Melo tá falando é porque o próprio Felipe Melo não aguenta mais, né, ver um jogador tão displicente, com tantos problemas defensivos. E aí vamos ver agora se a torcida do Fluminense vai valorizar mais quando a gente critica, porque a gente não pode criticar. A gente critica, um monte de gente bate na gente, porque a gente é influenciador, é youtuber, né, não pode ter opinião. Agora o cara que muita gente venera aí, que é um ídolo do Fluminense, falando também o que a gente já fala há muito tempo sobre o Freitas, e o Freitas continua sem sair do time, com uma minutagem altíssima. Galera, fica um convite aqui para vocês, eu vou aqui aproveitar para deixar aqui um convite. Hoje, né, no nosso canal, a gente está retomando o projeto Resenha Visita. E o Resenha Visita dessa vez é com o Hugo Borré. O Resenha Visita vai ao ar para vocês aí às 1h da tarde, né, com o nosso amigo Hugo Borré, um vlog nosso. A gente foi lá no Espírito Santo visitar o Hugo Borré e conhecer um pouquinho da história do Hugo Borré e da família Borré. Então, para quem não sabe, o Borré, ele é um capixaba torcedor do Fluminense, né, apaixonado, de uma família toda de tricolores, é torcedor do Fluminense e também contribui aqui com o Resenha. Ele é o administrador do Instagram do Resenha, o cara que, que toca lá no Instagram do Resenha, algumas mídias do Fluminense aqui do Resenha. Então, vai ser legal a nossa visita lá ao Hugo Borré, 1h da tarde. A gente fica aí o convite para vocês poderem assistir o Resenha Visita com Hugo Borré. Beleza? Então é isso, galera. Esse aqui foi o Resenha Express, Saudações Tricolores. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço.